Olá, seja bem-vindo ao nosso novo quadro. Fizemos esse quadro aqui pensando nas suas principais dúvidas. Então hoje eu estou aqui, eu e o Vitor, faz parte da minha equipe. Ele que anotou aí as principais dúvidas que a gente recebe aí ao longo dos dias, das semanas. E estamos aqui, fizemos esse quadro para estar respondendo, tá? Todas essas dúvidas. Então se você tem alguma dúvida, mande aí pelo direct, coloque nos comentários que a gente vai responder aí toda semana. Iremos fazer esse quadro agora. Mas antes da gente continuar, se inscreva aí no canal, no YouTube, Bruno Rocha Oficial. Nas demais redes, Instagram e Facebook é Bruno Rocha Concept. Se inscreva lá, ative o sininho lá no YouTube, tá? Para você saber quando a gente está ou ao vivo ou tem novos conteúdos aí colocando, que sempre está tendo. Agora, como você deve estar percebendo, temos aí o podcast, várias coisas novas acontecendo. Então, se você quer botar o shape para esse verão, se você quer perder peso, mais qualidade de vida, é aqui que você tem que estar. Então vamos lá, Vitor. O que a galera aí andou enviando para você a respeito aí das principais dúvidas, né, que vocês têm no dia a dia? Vamos lá, pode começar. Bom, a primeira é da Elisa, de 37 anos, né? Ela tem uma dúvida que é: eu tenho 16% de gordura, quero baixar para 12%, como é que eu faço? Gente, o pessoal aí se prende muito, às vezes, à avaliação física. E a principal coisa que eu procuro instruir os meus alunos é olhar o espelho, tá? É o espelho que importa. Eu vejo muitas mulheres querendo secar muito, tá? Principalmente quando vai chegando nessa idade, passou dos 35 anos, a gente começa a perder um pouquinho de gordura no rosto, e aí fica aquele rosto magro, chupado. Em alguns casos, as mulheres ficam com os traços mais masculinizados, ou perde um pouco a delicadeza do rosto, tá? Então, muitas vezes, você não precisa se prender a 12%. Às vezes com 16 você tem um corpo legal e está querendo baixar para 12. Ah, mas eu quero perder um pouquinho mais. Beleza, mas muitas vezes você não precisa baixar para 12, tá? Não estou falando que esse é o caso, até porque eu não conheço, não estou vendo foto, nada. Mas não se apeguem a apenas a avaliação física, se apeguem ao espelho, às roupas, às curvas. Eu falo que principalmente as mulheres são moldadas, feitas de curvas. E lembrando, tá? Quando você seca muito a sua gordura corporal a esses níveis, você também pode ter um comprometimento de alguns hormônios que você produz, tá? Então, vai lá no equilíbrio. Mas, ó, se você quer reduzir um pouquinho mais a gordura, aqui nós temos várias dicas. Certo? Você, primeira coisa, tem que pensar que o seu corpo ele quer sempre buscar o equilíbrio. Quando você fala em perder mais gordura, isso soa como um alerta para ele. Isso oferece perigo. Então, você tem que mudar seu treino, dar estímulos mais fortes, de repente comer melhor e não comer menos, mas fazer um pouco mais de aeróbico. São dicas importantes aí para que você possa seguir. Beleza? Valeu, Elisa. Bom, o próximo é o triglicerídeos alto, tireoide ruim e desânimo. O que fazer? Bom, esse é um caso que infelizmente é muito típico hoje, né? As pessoas com triglicérides alto, né? E aí começa a comprometer todo o corpo, né? Começa aí você a não produzir os seus hormônios tiroidianos como deveria. Com certeza isso gera mais lentidão no metabolismo, começa a acumular peso, começa a ficar mais cansado, sem vontade de fazer nada. Primeira coisa, por que o triglicéride sobe? Ah, Bruno, porque eu como muita fritura, muita gordura. Realmente isso atrapalha bastante, mas com certeza você comer carboidratos, excesso de doce, né? Carboidratos de maneira exacerbada, que eu falo, de maneira comendo demais. Então, primeira coisa, reduza o consumo de carboidratos, aumente o consumo de proteínas. Com isso você vai aumentar o seu metabolismo e diminuir a fome. E claro, né, gente, fazer atividade física. Você sabe que eu estava tendo uma conversa até com a minha esposa, né? A gente falando, pô, a gente está ali, né, no ritmo, até para quem não assistiu o nosso podcast, vai lá, o primeiro podcast, o primeiro episódio, tá eu e a minha esposa Priscila, a gente gravou falando justamente disso, que para ela o gatilho foi começar uma atividade física, no caso foi o beach tênis, né? Eu gosto muito de luta, então assim, agora que a gente voltou, mudou de país e tudo mais, a gente está criando um ritmo melhor. Pô, eu voltei a treinar com os caras que eu treinava, ela com as amigas, tal. Então a gente criou um novo ritmo e estamos
tendo uma rotina com mais frequência, que essa é uma palavra importante para você guardar aí, principalmente você que está aí com os exames alterados, frequência. E o corpo, ele se molda ao seu funcionamento. Se o funcionamento do seu corpo você está ditando para ele que você fica o dia inteiro no escritório trabalhando sentado, que você come pizza no final do dia, ou chega em casa você vai para o sofá, esse é o funcionamento do seu corpo e é isso que ele se molda. Agora, se você quer ter um corpo mais legal, quer dar uma secada, principalmente melhorar a saúde, comece a fazer algo com frequência e principalmente intensidade. Quando você botar intensidade nos seus treinos, colocar mais força, fazer um treino extenuante, que você realmente sai da academia entregue, daquele jeito, sabe, que parece que lavou a alma, como a gente diz, você vai começar a ter resultado, tá? Então, anote essas dicas aí, beleza? Bom, a próxima é um rapaz chamado Roberto, tem 25 anos. Legal. É possível ganhar massa muscular com CrossFit? Legal. Boa pergunta, Roberto. Boa pergunta. Tá? É possível, tá? É possível até um certo ponto você ganhar massa muscular com o CrossFit. Porém, o CrossFit você tem que lembrar que ele é um esporte. E como eu acabei de falar, o corpo se molda ao seu funcionamento. O seu corpo vai se adaptar a executar os movimentos do CrossFit da melhor maneira possível, tá? E quais são os exercícios basicamente que tem no CrossFit? São exercícios gerais, onde você necessita de todo o grupamento muscular para executar a tarefa. Com isso, os principais grupos musculares estarão crescendo mais, estarão mais fortalecidos, né? Por exemplo, coxas, né? A parte de quadríceps, né? A parte aí de dorsais, que tem muita puxada, muito arranque. Com isso você desenvolve esses músculos. Mas se você quer mais simetria, você precisa acoplar isso com a musculação. E é isso que a gente faz todo dia aqui no escritório, no consultório, pegar esses alunos que precisam desenvolver mais e trazer a musculação. Até porque a musculação vai te ajudar aí a melhorar a performance no CrossFit, porque vai fortalecer outros membros que você não trabalha com tanta intensidade, né, ou com foco localizado, e vai conseguir preencher esse espaço. Por exemplo, no caso das mulheres, as mulheres que praticam CrossFit, o que acabam acontecendo? Acaba tendo a cintura um pouco mais larga, o quadríceps, a parte da frente da perna, acaba ficando grande, porém posteriores de coxa e glúteos menores, né? E muitas mulheres às vezes não ficam tão satisfeitas com esse resultado. O que a gente faz? Bom, primeiramente a gente entra com um treino mais localizado e mais pesado para posteriores de coxa e glúteos, tá? Porque quando a gente aciona muito a parte do quadríceps com tanta intensidade, você praticamente não consegue trabalhar posteriores e glúteos com a mesma intensidade, tá? O músculo da frente da perna, os quadríceps, eles são muito fortes. Então, a partir do momento que o sangue é recrutado ali naquele momento, você tem pouca intensidade. Claro, o exercício ali de CrossFit tem pouca eficácia nesses membros. E é perfeitamente possível, sim, você encontrar o melhor dos mundos fazendo os dois. Então, eu acho que eu tentei uma vez fazer o CrossFit e, pô, pra mim que sou iniciante, assim, foi bem difícil, né? E, pô, tinha que me pendurar lá, fazer barra, subir, né? E eu, pô, não tenho preparo físico para isso. E aí eu fui tentar fazer, eu perdi equilíbrio e tudo. É bem que nem você falou, né? Tipo, tem que ter, eu acho que um certo preparo físico ali vindo da musculação para isso, né? Os dois são coadjuvantes, né? A musculação ele é para tudo. A musculação é para melhorar o cara que joga futebol, é para a senhora que precisa melhorar a funcionalidade, ou você que é sedentário e quer, pô, tô sentindo o corpo travar. Para você que é estética, nem se fala, né? Eu até toquei no assunto aí de ter a cintura. As mulheres acabam desenvolvendo uma cintura mais larga no CrossFit. Por quê? Porque usa muito essa parte de core. E muitas vezes as mulheres não querem isso. E como que a gente trata isso na musculação, por exemplo? Fazendo exercícios que ajudam a diminuir essa circunferência da cintura, né? Como isso? Tem exercícios para o transverso do abdômen, onde segura toda ali a parte dos órgãos, a parte interna dos órgãos. Exercício, por exemplo, o vácuo do abdômen, que ajuda muito, tá? Mas não tem jeito, né? Quando você coloca uma carga excessiva, né? E não prioriza tomar esses cuidados,
você acaba assim desenvolvendo muitas vezes lugares que você não deseja. Mas isso é perfeitamente a gente achar o equilíbrio aí entre os dois treinos. E você que vai começar, eu sugiro sim, principalmente você que vai começar, né? Comece também fazendo fortalecimento na musculação. Próxima pergunta. Como ficar com bumbum e pernas mais bonitas? Andressa, não falou a idade. Tá, é o seguinte, tem muita gente, primeiro vai a parte genética, né? Tem muita gente que tem dificuldade em desenvolver pernas, mas de modo geral as mulheres têm mais facilidade que os homens. Isso se deve ao hormônio feminino, tá? O estradiol, ele facilita as mulheres a desenvolver mais a parte de pernas, tanto que mulheres têm mais facilidades e mais resistência em treinar as pernas. Tá? Mas um grande detalhe aí que eu vejo as pessoas errarem muito na academia, por incrível que pareça, né, professores ou até falta dos professores, falando para treinar perna todos os dias. Eu preciso desenvolver perna, então todo dia você vai treinar a perna. Tá errado, gente. Prezem, eu sei que a angústia é muito grande, já estamos aí no dezembro, verão aí, chegando, e você quer treinar todo dia e tirar o atraso. O seu músculo ele precisa de recuperação muscular, tá? Já comece por aí. Então, você precisa treinar forte, porém precisa recuperar. E claro, precisa comer adequadamente. Se você não tiver aí uma boa carga proteica, se você tirou todo o carboidrato para querer secar rapidamente para esse verão, você não vai conseguir de maneira alguma crescer esse músculo, tá? Agora, o fato da frequência, treinar 2 vezes na semana, por exemplo, perna de uma maneira intensa e comer adequadamente, olha, o que a gente vê, né, Vitor, nos nossos alunos aí que entra pro Tropa, a transformação em 2 meses é gritante. Não precisa nem 2 meses, 1 mês já viu uma transformação muito grande. Vocês podem ver aí nas redes sociais que nós temos vários exemplos aí. Vamos lá, então. Amo correr, mas não estou com o corpo que gostaria. Tá, legal. Podcast saindo do forno amanhã, tá? Amanhã às 6h30. Isso, 6h30 da tarde sai o nosso podcast com a personal e proprietária da academia A2, aqui da nossa cidade de Rio Claro, a Larissa, tá? A Lari, a gente conversou sobre isso. Ela que foi por muito tempo uma maratonista, correndo aí 42 quilômetros, gosta muito, é amante da corrida, porém ela é uma personal, uma professora de musculação que pratica musculação. E essa é uma pergunta que eu fiz para ela lá. Por que então que você não fica só com a corrida, assim como muitas mulheres e homens também acham que a corrida vai resolver, vai deixar com o corpo mais bonito? Tá? Ela responde com mais detalhes lá, ela com propriedade, porque eu não sou maratonista, apesar de cuidar de alguns, eu não sou maratonista. Mas uma coisa eu posso te afirmar, nenhuma atividade vai deixar com o corpo mais bonito do que com treino resistido, ou seja, com musculação, levantamento de peso. Isso porque você consegue, a musculação ela age como se fosse uma talhadeira, que você vai esculpindo o seu corpo nos pontos fracos aonde você precisa. Comecei a correr, tô botando a roupa, nossa, a roupa tá ficando super bem. Mas aí, e a hora que você tira a roupa, como que tá? Como que tá a flacidez? Como está a textura de pele? Como que está o colágeno da sua pele aí? Será que sua cara está ficando rejuvenescida ou está com uma cara mais envelhecida? Se liga nesses sinais e não perca amanhã, quinta-feira, tá? Se você está assistindo esse vídeo depois, então vai lá no YouTube, Bruno Rocha Oficial e digita lá. Podcast, tá? Bruno Rocha e Lari Personal, beleza? Bom, a próxima... que dica de treino você daria para ganhar mais músculo? Isso falou aí, isso é homem ou mulher que colocou aí? Não colocou. Tá, então é o seguinte, primeira coisa, uma das dicas que eu dei até para treinar a perna é frequência. Frequência. A galera treina 2 vezes na semana, acha que vai ganhar músculo. Ou, né, vai para academia, faz... Existem os 2 casos. Quem vai para academia, faz ali conversando com os outros, olhando para o lado, né? Cara, quando você vai treinar pesado, você não consegue falar com ninguém, você está tremendo, você precisa levar o seu músculo à fadiga, você precisa levar o seu músculo à falha. Se você não der um choque nele, não forçar ele ao máximo, ele não tem por que evoluir.
Porque ele está conseguindo dar conta daquela tarefa. Você precisa mostrar para o seu músculo, qualquer músculo do seu corpo, que ele não está dando conta. E como você faz isso? Levando ele à falha. Chegando, por exemplo, a 10, 11, 12, você não aguenta mais executar o movimento e tem que soltar o peso. Aí você está estimulando os seus músculos e aí você vai para casa, descansa corretamente. Inclusive, ontem eu falei com um aluno meu que a principal dificuldade dele era dormir. Menino muito novo, gosta de jogar videogame, chegava da faculdade, ficava jogando videogame até 2, 3 da manhã, ia dormir, acordava às 7h30 para ir trabalhar e não desenvolvia, porque o cara não dorme. Se você não dorme, você não libera os principais hormônios que estão envolvidos nesse contexto, como a testosterona, o GH, principalmente aqueles que têm dificuldade em manter o peso. Os hormônios envolvidos à fome estão ligados, você consegue regularizar eles à noite, né? É o exemplo da grelina e a leptina, que são responsáveis pela fome e saciedade, tá bom? Vamos lá. O que você acha do termogênico clenbuterol? Eu acho que é uma pergunta meio, né, delicada, né? O clenbuterol, tá, gente? Só para vocês terem ideia, ele é utilizado como um termogênico, mas ele não foi feito para ser humano, ele foi feito para cavalo, tá? Então ele é de uso veterinário, já começa por aí. Eu vou falar os pontos bons, mas eu acho que ele tem mais pontos ruins do que bons. Tá? Bom, como eu falei, ele é um vasodilatador pulmonar, né? O nome dele veterinário chama pulmonil. Não estou dando ideia para ninguém comprar não, porque isso é até de uso controlado hoje, né? Muitas capitais aí usam, pedem receita para poder comprar isso até em casas veterinárias. Mas o clenbuterol, ele facilita a queima de gorduras marrons, tá? Que é aquela gordura que você estoca ali, né? Naqueles flancos e tal. Pô, não consigo queimar, vou tomar esse negócio. Só que, porém, ele eleva o seu batimento, só que não eleva o seu batimento diretamente, ele eleva porque tem um aumento de consumo de oxigênio, fazendo com que o seu coração vá lá em cima. Para você ter ideia, o principal efeito colateral dele, tremedeira, você fica o dia inteiro tremendo, tá? Então você vai começar a ter problemas de dormir, e será que vale arriscar o seu coração que está em jogo, lembrando que o seu coração é um músculo, né, cara? Ele pode a qualquer momento vir a falhar, e se falhar, danou-se, já era, tá? Agora, ele aumenta até 30% a mais a queima de calorias durante a atividade física. Não é o dia todo, é durante a atividade física, certo? Ó, eu posso te garantir, com todos os resultados que eu tive aqui, tá? Eu tenho atletas que eu cuido. E se você não é um atleta, não vai competir, não tem necessidade de se expor ao risco, porque os resultados que a gente tem com uma boa alimentação, suplementação que eleve a sua saúde, não que tire a sua saúde, e um treino bem indicado, os resultados são impressionantes, eu posso garantir. Mais uma vez, olha lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver resultados que é de impressionar, sem o uso de qualquer substância proibida, beleza? O Bruno, tem um lance que eu acho muito interessante que você fala, né? Porque tem formas de você ampliar, né, os resultados, a produção de testosterona e outros hormônios, né, de forma natural, né? Sim, a gente pode, principalmente quem tem um déficit, né? Quem tem um déficit. Quando a gente fala de uma pessoa sedentária, ou por algum outro motivo, por estresse, não está produzindo, por exemplo, as quantidades ideais de testosterona, por exemplo, existem plantas que vão te ajudar. Por exemplo, da maca peruana, né? Enfim, tem o Tribulus, que é bem conhecido, né? Tudo isso vai te ajudar. O treino de musculação te ajuda demais, o treino resistido te ajuda demais. Inclusive tem um estudo que mostra que ele aumenta durante o treino a liberação hormonal de testosterona em 117%. Ou seja, mais que dobra a sua produção natural durante o treino. Tá? Então se você é um cara que está sedentário, está fora do peso, né? Está com problema, com dificuldade de produção de hormônios, principalmente testosterona, tanto homens quanto mulheres. Tá? Mulheres, vocês precisam de testosterona, senão não ganha massa muscular, senão não tem libido, não tem vontade de namorar, não tem nada. Dá o quê? O que vem com isso? Depressão. Você não tem vontade de fazer nada. Você tem vontade de ficar no sofá e ficar parado leva o quê? Pensamentos depressivos, ansiosos e tudo mais, tá? Então se você quer uma boa estimulação, coma bem,
não pare de comer, porque as pessoas acham que para emagrecer tem que parar de comer, certo? E aí você também tem uma depredação da produção natural dos seus hormônios, beleza? Beleza. Oxandrolona, para secar no verão. Mulher Stephanie, 32 anos. Legal. Oxandrolona é um derivado da testosterona, tá? Ela é produzida a partir do DHT, dihidrotestosterona. Bom, você está colocando no seu corpo uma substância, um hormônio, tá? Que realmente, se pensar nos hormônios de maneira geral, é o que menos tem efeito colateral. Ainda assim, é um hormônio e ele vai te trazer alguns prejuízos, tá? Ah, mas eu vou tomar pouco. Então, mas pouco para você é quanto? Certo? Tem mulheres que eu já vi tomar 5 miligramas de oxandrolona e começar a desenvolver barba, começar a voz a engrossar. E tem certos colaterais que não voltam. Agora, tem mulheres que já tomaram 30 e não tiveram nada. Só que é uma roleta russa, né? Você vai pagar para isso, tá? Mas o fato é, quando você toma uma oxandrolona, que é um hormônio, realmente você tem um ganho de massa muscular, um ganho de força. A oxandrolona basicamente ela aumenta os seus depósitos ali de ATP, ou seja, a ATP que gera energia, gera explosão muscular, você consegue como se você fosse recarregar esses depósitos aí de ATP mais rápido. Então imagina que você fez uma série com 10 quilos, você vai aguentar fazer com 15 quilos. O que você recuperava em 1 minuto, você vai recuperar em 30 segundos, ou seja, no final das contas, o que leva a acontecer com você? É você treinar de uma maneira mais forte, tá? Se você tiver esse pensamento, comendo melhor, porque ó, eu sou capaz de apostar com você que está aí me vendo, que você não dá 100% ou não dá o seu máximo naquilo que você está fazendo e está procurando um caminho mais fácil, tá? Depois que você faz tudo isso e não está tendo resultado, aí sim vale a pena você pensar em outra coisa, né? Se é que vale a pena mesmo. Mas até então não. Treine pesado, coma direito, descanse, tenha uma vida mais regrada, tenha frequência, que o resultado vem também, tá? E é o mesmo efeito, né? A pessoa tomar o oxandrolona e depois ter a dependência, né, de tomar várias vezes, fica meio que presa a isso, né? Tá, essa é uma pergunta muito comum, as pessoas perguntam se anabolizante... Bom, vale a pena primeiro lembrar que anabolizante é tudo aquilo, a banana é anabolizante, a carne que você come é anabolizante, tudo aquilo que causa anabolismo, aumento da massa muscular, tudo aquilo que aumenta, né, é considerado anabolizante. Né? Foi tendo esse nome aí que acabou sendo pejorativo, mas a gente está falando de hormônios, tá? E os hormônios eles foram criados para tratar doenças, por exemplo, a oxandrolona, tratar pessoas queimadas, pessoas desnutridas e por aí vai, certo? Agora existe a pergunta, mas eu vou ficar viciado nisso? O problema dos hormônios quando você toma, em doses suprafisiológicas que eu falo, né? Acima das suas doses fisiológicas, acima das suas doses normais, é que você, naquele primeiro momento, acaba se sentindo um super-homem, porque vem muita força, né? O corpo seu realmente começa a mudar, começa a crescer mais massa muscular, porém, a hora que você para, você tem uma depredação, que a gente fala que aquele físico que você construiu, ele é alugado, né? Enquanto você está tomando aquele medicamento. Tá? E a hora que você para, você pode sim vir a perder tudo ou quase tudo. Né? Então, qual que é a dependência aí? Não é química, a dependência é psicológica, porque você quer ficar naquele estado. Porém, então eu vou ficar tomando ad eterno. Legal, você vai ter bastante efeito colateral, que você tem que lidar com eles, né? Desde problemas de deficiência de produção de outros hormônios, porque o nosso corpo é como se fosse um piano. Se você toma testosterona, você pode desequilibrar o TSH, que é o hormônio responsável pela produção de hormônios tiroidianos, pode desregular o GH e por aí vai. Tá? Pode causar estresse, piorar aí o seu cortisol. Então, existem, aí a galera fala o blast to cruise, né? Você ficar tomando continuamente em doses menores, né? Ou tomar uma quantidade muito grande por um curto espaço de tempo, durante 2 meses, por exemplo. Tá? São formas diferentes que a galera usa, mas todas elas vão trazer um prejuízo. Agora, não confunda você fazer reposição hormonal ou fazer um ciclo.
Reposição hormonal é quando você fica dentro das quantidades fisiológicas. Ou seja, se a média aí de um homem é em torno de 800 nanogramas de testosterona, você ficar em torno disso, 600, 800. Ficou lá 1.500, 2.000, você está acima do seu limite. E aí o seu corpo pode responder mal a isso, tá? Bom, por que tem morrido tantos atletas no fisiculturismo? São perguntas que estão tudo relacionadas, né? Vocês veem clenbuterol, a oxandrolona, que também é um tipo de hormônio, o próprio hormônio de maneira geral, né? A própria testosterona em si. E aí todo mundo atribui, né, essas mortes que vem tendo aos anabolizantes. Realmente, como eu falei, em doses suprafisiológicas, você pode levar o seu corpo a atrapalhar, por exemplo, o perfil lipídico. Esse cara pode ter um colesterol triglicérides alto, tá? Principalmente a gordura boa, né? Que é o HDL dele, fica muito baixo quando toma excesso desses hormônios. Realmente você pode ter um desequilíbrio do seu corpo. Mas o fato é que esses caras, a última coisa que mata esses caras são esse tipo de anabolizante, esse tipo de hormônio, a testosterona, tá? Nossa, Bruno, você está defendendo a testosterona? Não. É que eu, como eu convivo nesse mundo, eu sei que o que os caras mais usam, né, não é a testosterona em si só. Eles usam diurético, eles levam o corpo ao limite, tá? Muitos utilizam insulina. Então, esse tipo de medicamento sim pode matar. E mais, tá? Tem uma pesquisa feita que 4% aí pelo menos dos fisiculturistas, aí atletas que morreram, faziam uso aí de cocaína, tá? Então tem bastante atleta aí que utiliza outros medicamentos fortes para poder dormir, para poder ficar mais calmo, tá? Porque essa é uma outra característica desses hormônios, né? O que a testosterona foi feita no homem? Foi feito para dar agressividade. Né? Só que uma agressividade moderada, para ele poder caçar, para poder desenvolver as ações do dia a dia, né? E principalmente reproduzir. E quando você eleva isso a limites muito altos, você começa a ter os efeitos adversos. Tá? Mas isso daria um longo... acho que daria só um quadro só falando disso, tá? Porque a gente escuta falar muito disso, mas vale a pena a gente tirar essas dúvidas, porque eu vejo a galera aí que está ansioso para estar bem no verão, para botar o shape aí, querendo tirar o atraso. Tá? Toda academia que eu vou hoje, tem os caras lá tomando de tudo, entendeu? Usando de tudo e de maneira descontrolada. Então, a ideia é a gente trazer informação. Porque muitas vezes fala pro adolescente, não toma. O cara vai lá e toma e usa ainda essas substâncias, como eu falei. Diuréticos, né? Usa aí insulina. Mas diurético mata? Diurético, se não tiver uma indicação médica para alguma enfermidade, ele pode ser sim letal, tá? E aí para piorar, né? Para piorar, o cara tá tomando diurético, mas tem cãibra, ele vai lá e toma um slow K, por exemplo, uma dose alta de potássio. Ele causa mais desequilíbrio ainda no corpo dele, podendo levar ele a óbito, né? Lembrando que esses atletas passam por período de desidratação, né? Ou seja, eles tomam muita água, tipo assim, a competição no sábado, eles tomam muita água, tomam 12 litros de água na quarta, na quinta, na sexta eles não tomam nada de água. O corpo entende ainda, ele demora um tempo para entender que parou de consumir aquela quantidade de água. Então ele fica só desidratando, só perdendo líquido e ainda ele vai lá e toma um diurético. Então a parada renal acaba sendo comum, infelizmente, nesses casos. Insulina não precisa nem falar, né? A outra aqui canetas para diabetes. Podem emagrecer? Isso é uma outra coisa que vem sendo muito usado já há muito tempo, né? Agora tem essa Ozempic, enfim, já vem sendo usada. Olha, para diabetes eu acho interessante, né? É utilizado em alguns casos aí em obesidade, né? Obesidade severa. Aí eu vejo sentido, tá? Mas para uma pessoa que nem tem tanto peso assim, precisa emagrecer, eu falo o seguinte: o que acontece quando você toma essa substância à base de semiglutida? É o que? Elas fazem com que você fique enjoado, aí você não consegue comer, tá? E eu falei anteriormente numa das perguntas que você precisa comer. Você não precisa ficar sem fome, você tem que ter fome para comer o que precisa. Só assim o seu corpo vai reagir, porque aí você vai produzir os seus hormônios. Pensa que assim, você está fora do seu peso, você está levando uma vida sedentária, tá?
Seus hormônios estão todos atrapalhados inevitavelmente. Ah, mas eu fiz exame e está tudo certo. Está certo no exame, mas será que os receptores seus estão legais para absorver o que você está produzindo? Tá? Então tem tudo isso. Legal? Aí você vai lá e toma um negócio desse, uma caneta dessa. E aí você não consegue comer nada. Ou seja, você vai desnutrir mais ainda, os seus hormônios que já não estão legais vão começar a cair, tá? A ideia qual é? A ideia é o lado da consciência, é o lado da superação, tá? É só aí que você vai chegar no objetivo. Raros casos, como eu falei, tem gente que realmente está com problemas sérios de saúde, já hipertensão, diabetes, não consegue fazer, está muito fora do peso e de repente tiver uma indicação médica, aí tudo bem, de repente é o gatilho, mas lembra disso que eu estou falando. Você não tem que ficar sem comer, você precisa ter a fome para comer o que precisa, tá certo? Bom, as perguntas encerraram, né? As canetas foram a última, né? As pessoas, algumas se identificam, outras não, né? Mas é isso. Legal, legal. Então tiramos algumas dúvidas aí. Tem vários temas que eu citei aqui que dariam horas e horas para falar. Claro, a parte hormonal é sempre algo que as pessoas se interessam muito, tá? Claro, porque ela mexe com a parte psicológica, né? Ela mexe com a estética, mexe com tudo, tá? Então eu vejo que isso é uma das perguntas muito latentes, mas mais que isso, é as pessoas buscando facilidade. E as pessoas que conseguiram um corpo muito legal, então, pô, a gente vê diretamente aí, sempre as pessoas perguntando, seguidores perguntando, pô, como faz para ter esse físico aí que o seu aluno ficou? O que você indica para tomar? Qual suplemento tomar? Posso te garantir uma coisa, esses caras tomaram suplemento, né, comeram certinho, treinaram pesado e se dedicaram, tiveram frequência. Tem aquela questão do equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio, eu concordo, né? Porém, se algum lugar da sua vida está desequilibrado, você tem que desequilibrar a sua vida para o outro lado, né? Vamos supor que você está do lado daqui, ó, do sedentarismo, do sobrepeso, né? Tá aí com resistência insulínica e tudo mais. Se você precisa ter uma vida mais saudável, você vai ter que desequilibrar a sua vida de novo. Jogar ali, né? Então tem certo horário que você não vai poder, de repente, ir direto para sua casa, vai ter que ir para a academia. Você está desequilibrando a sua vida. Até que você ache esse equilíbrio de conseguir ir para a academia, de conseguir comer o que precisa comer, de conseguir ter suas marmitas, tá? Marmitas que eu falo assim, a sua refeição ali, comer o que precisa comer, tá? Sem cair em tentação aí comendo fast foods na rua e tudo mais, tá bom? Então é isso, o recado que fica é esse, não tem jeito, é frequência. Agora, também é muito difícil, né? Você ir para academia, se dedicar, sem saber se está comendo as quantidades corretas, se está suplementando corretamente ou se está treinando corretamente. Então a nossa função aqui é isso, trazer informação para que você chegue o mais rápido possível no seu objetivo. Então, tamo junto e até a próxima. Ó, não se esqueça, se inscreva lá no canal, tá? Por favor, para a gente poder divulgar o nosso conteúdo e assim a gente ter aqui mais gás, para estar trazendo coisas novas. Então vai lá, ative o seu sininho, deixa um comentário, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo de relevância, tá bom? Até a próxima, tamo junto, hein?